Aqui, eu coloco aqui, ó. Mas, meus irmãos, tudo bem? Estamos com alguns probleminhas técnicos que já estão sendo resolvidos para nós começarmos aí o nosso bate-papo abençoado com o nosso amado presbítero Elias. São os probleminhas técnicos que a produção tá correndo aqui para resolver, né, produção? Que vergonha. É só falta ele. Isso. Manda mensagem pra ele, fala pra ele ver aí e receber o convite. É pra ele aceitar, não. Foi. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos acompanhando aí. Natan, a Neide Gides, Ana Moura, que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Estamos só aguardando aqui o presbítero entrar. Ele entrando, nós já damos início no nosso podcast. Só um momento. Então, aí, para assistirem após esse podcast. A paz do Senhor, nosso amado presbítero Elias. Prazer receber o senhor aqui. Senhor evangelista, você está bem, meu querido? Então, estamos aí, né? Estamos aí nas lutas diárias, mas graças a Deus ele tem nos sustentado, né? Amém. Possível Amém. em Jesus, né? Amém. Senhor, Graças a estamos aqui Deus. com os probleminhas técnicos, tentando arrumar tudo. Eu não consegui entrar pela live através do meu computador, né? Mas estamos aqui então pelo celular para participarmos com você. Né? Mas é benção. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que está nos acompanhando. Eu tenho certeza que esse papo vai ser um papo edificante para a sua vida. O pessoal da mídia separou alguns temas para nós, né? E o tema dessas 2 ou 3 semanas foi bem relacionado à questão de paternidade, né? A criança, o adolescente, a criação deles na presença do Senhor. E aí, nosso ilustre convidado hoje, como os irmãos estão vendo, é o presbítero Elias, que vai estar nesse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que vai ser edificante, né? Presbítero Elias, o senhor é natural da onde, presbítero? Eu sou paranaense. Você é paranaense? Cidade paranaense, sou da cidade de Pérola. Que bem. Nasci em Pérola, uma cidade muito pequena também. E de Pérola nós vivemos um bom tempo também em São Jorge do Patrocínio, e de lá nós viemos para São Paulo. Ah, faz tempo que o senhor está em São Paulo? Desde os 11 anos de idade. Você é mais paulista do que paranaense. Faz pouco tempo, só uns 40 e tantos anos. Nossa. Eu ia até perguntar se eu tenho vontade de voltar, mas presumo que não, né? Porque basicamente sua vida toda foi aqui, né? E nem porquê. Aliás, de lá eu me lembro de muita coisa, né? Boa parte das nossas vidas nós passamos aqui em São Paulo, então praticamente Paraná, só para passear mesmo, visitar nossos parentes por lá. Ah, tá. Você é mais paulista do que paranaense. Ô, presbítero Bem por aí. O senhor nasceu em um berço evangélico? Sim, eu nasci no berço evangélico, dentro também da nossa igreja presbiteriana renovada, praticamente nasci juntamente com ela, né? Então meus pais também já eram evangélicos quando nasci, então nascemos dentro da igreja presbiteriana renovada. Me afastei um pouco aos 14 anos de idade, mas retornei aí 19 para 20 anos, retornei e nunca mais saí da presença do Pai. Graças a Deus. Então, foi uma experiência ruim no meio dessa trajetória. Mas, graças a Deus ele te conservou, né? Não deu para usufruir tantas coisas lá fora, né? Porque a gente percebe que tem gente que depois sai para voltar, né, presbítero? É muito difícil, mas Deus ele te conservou, graças a Deus, né?
Presbítero, como que foi a sua infância, né? Como era o senhor quando menino, né? Tinha aquela vontade de estar na presença de Deus, envolvido ali com as coisas das crianças? Ou o senhor era aquela criança que já não tinha tanto afinco assim, né? Como que foi sua infância na presença de Deus? Eu nasci na roça, né, evangelista? Então, a nossa vida era na roça, na brincadeira de criança no nosso quintal, nosso próprio quintal, eu e meu irmão, né, do meio, o mais novo nasci em São Paulo. Mas a questão é que, como morávamos na roça, meu pai sempre nos levava de bicicleta até a cidade no domingo de manhã. Nós cultuávamos no domingo pela manhã, na EBD, né? E como ele só tinha uma bicicleta para poder levar a minha mãe, a mim e o meu irmão do meio, né? Então ele precisava ir muito cedo e voltar também logo após o meio-dia, após o almoço, porque não tinha condições de voltar à noite, né? Aí depois, um pouquinho para frente, meu pai comprou uma carroça e aí sim nós tínhamos ali um Corvette poderoso para poder ir para a igreja durante o dia, durante a noite, né? Durante a noite usava um farolete para poder pegar a estrada, chegar no nosso sítio e até chegar em casa. Então, a minha infância foi essa. A minha infância foi essa, brincando no quintal de casa, indo para a escola no meio de uma estrada e também indo para a igreja, ou de bicicleta ou de charrete. O presbítero, como que o pai fazia? Ele levava uma parte, levava sua mãe, voltava, pegava você, voltava, pegava seu irmão? Nada. Minha mãe com meu irmão do meio no colo, atrás, e eu no guidão. Mas ia todo E mundo. eu no guidão não. Eu no guidão não, eu na parte da frente ali, né, da bicicleta, né? E meu pai pedalando. Rapaz, E pior, guerreiro, hein? estrada de terra, Meu né? Deus do céu. Estrada de terra, com alguns pedaços de areião ainda. Então ele era um tremendo de um guerreiro, e ele sentia no coração de que a família precisava de Deus, né? E a única forma de fazer isso era uma vez por semana, então ele precisava fazer um esforço, apesar de trabalhar muito na roça, ele fazia um esforço para que nós pudéssemos estar na igreja todo domingo de manhã. E depois que ele comprou a charrete, então nós passamos ir domingo pela manhã e voltava à noite após o culto, né? Então a gente já ficava na cidade, na casa dos parentes por ali, já brincava um pouco com os meus primos, né? Então a partir da charrete eu comecei a me socializar um pouco mais com meus parentes, né? E então Até porque se falta nenhum domingo, fica basicamente 15 dias sem ir para a igreja, né? 15 Mas sabe o que dias chama para a igreja. atenção quando a gente para analisar, principalmente nessa história do senhor presbítero, é que às vezes tem uns irmãos que moram do lado da igreja, né? Aí no friozinho já é uma desculpa para não ir para a igreja, né? Prefere ficar em casa assistindo a Netflix, se chove, não tem coragem de ir para a igreja. E aqui nós temos um exemplo do guerreiro que foi o seu pai, né? Que ia numa bicicleta, né? No conforto de uma bicicleta, com o senhor ali, com sua mãe, com o irmão. Né? Então, isso aqui é um grande exemplo para nós hoje em dia, né? É por isso que eu não me sinto no direito, sabe, de me sentir cansado para ir para a igreja, né? Hoje, quando nós falamos de um culto, seja qual culto for, eu procuro sempre estar presente em todos os trabalhos. Por quê? Porque meu pai me ensinou isso. Ele me ensinou isso, que apesar de difícil, ele ficava feliz quando tinha um trabalho na igreja no sábado, por exemplo, durante o dia, né? Ele poderia levar a gente também, ele ficava muito feliz em relação a isso. Então, eu tive um pai que ele foi um grande exemplo nesse sentido. Não interessa, e olha que ele andava uma média de 35 quilômetros para poder chegar até a cidade. Então, assim, era uma coisa, não era perto de bicicleta, a bicicleta lotada de gente, era um pouquinho Era mais complicado 35 quilômetros até a igreja? até a igreja. Nossa! Então, saía, pegar um pedaço de estrada ainda, estrada de chão batido, alguns pedaços de areia, né? Em alguns casos, a gente tinha que descer da bicicleta para ele conseguir passar pelo areião, subir de novo e seguir adiante até chegar à nossa igreja.
E então, chegava na cidade, eu já tinha asfalto, aí era feliz, né? Ele pedalava com tranquilidade, né? Mas A gente percebe que essa foi a quem minha ama infância. Quem ama Oi? Cristo realmente encontra barreiras, né? 30, quase 30 quilômetros passando por rua de terra, imagina. Presbítero, quando chovia, então, não dava para ir para a igreja, imagino, né? Seu pai devia ficar muito triste, né? Porque, pelo que você está falando aqui, o perfil que a gente traça dele, pelo que você fala, é um perfil de alguém guerreiro que amava muito a Cristo, né? Então, imagino que na chuva devia ser uma tristeza muito grande ficar em casa, né? Muita. Então, quando chovia, normalmente o pastor ele passava durante a semana em casa e fazia um culto em casa, né? Ele sabia que a falta do meu pai era justamente por causa da chuva. Então, se fosse um dia de ceia, por exemplo, ele levaria a ceia em casa porque ele sabia que ele tinha faltado por causa da chuva, né? Isso acontecia também. Quando havia visita, então ele já matava o frango, matava, fazia aquela festa durante a semana mesmo e o pastor estava em casa. Então, mas realmente, o dia de chuva era complicado até porque a estrada virava um barro. Foi asfaltada depois que nós viemos embora para São Paulo. Então, aí foi asfaltado, já não adiantava muita coisa, né? Porque Isso. ele já havia sofrido bastante com as pernas, né? E o senhor gostava muito, nessa época, o senhor gostava muito de estar ali também na igreja? O mesmo amor que havia pela igreja do seu pai havia no senhor também, no seu irmão? Com certeza, era uma alegria da família, né? A gente, minha mãe tinha muita dó do meu pai que fazia todo esse esforço para pedalar, né? Mas era a alegria da família, até porque a gente não via, né, o dia de domingo chegar, a gente esperava com ansiedade, porque nós queríamos estar lá, né? A gente revia os irmãos, os amigos. Eu estaria no meio das crianças da igreja para a gente se divertir um pouco também, porque a igreja do interior é assim, né? O terreno tem 1.000 metros quadrados e uma igreja no meio ali dos 1.000 metros quadrados, então sobra espaço para a criançada correr, brincar após o culto. E a gente não via a hora também de estar lá, né? Estar lá no meio deles. E então, tanto é que quando a gente passou aí à noite, por causa da charrete, aí a alegria aumentou bastante, né? Porque nós podíamos ficar muito mais tempo com eles. E quando a gente ia para casa dos parentes, por exemplo, aí era culto o dia inteiro, porque pegava um violão, começava a cantar, né, após o almoço cantava, né, ia para a igreja, cantava de novo. Então, assim, era praticamente o dia. O povo do interior parece que eles são muito mais empenhados nisso, né? Empenhados em relação a cultuar a Deus e há uma alegria absurda quando Sim. se trata disso. Até hoje a igreja lá é bastante animada em relação a isso. Meus primos estão lá, muitos parentes meus estão lá, e eles estão bastante animados também naquele lugar. Sim, e se a gente para analisar, presbítero, que isso não é nem uma exclusividade do seu pai ou sua, né? A gente conhece várias histórias Não. de pessoas que estavam ali, às vezes numa rua que não era asfaltada, andava 2, 3 quilômetros a pé, porque tem alguns que nem bicicleta tinha, ia lá o marido, a mulher, mais umas 4, 5 crianças, né, fazendo aquela escadinha, todo mundo pro culto ali. Pegava aquela. Se chove no meio do caminho, era correndo, chegava encharcado na igreja, né? A gente Misericórdia. percebe que realmente o pessoal ali, né, principalmente do interior, tem que amar a Cristo. Mas se a gente também parar para analisar, parece que a dificuldade faz com que você tenha mais força também para seguir, né? Quanto mais facilidade você tem, parece que você vai perdendo um pouquinho aquela alegria, aquela força, né? Parece que a dificuldade faz isso com a gente. Presbítero, o senhor É, tem quantos Paulo já filhos, dizia, presbítero? Paulo já Pode falar. dizia isso, né, que quando recebeu o seu espinho na carne, foi reclamar para Deus, Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, quando a gente se sente meio que impotente, o Senhor nos dá força, nos dá graça, porque meu pai ele vivia trabalhando durante a semana inteira, chegava no domingo ele queria descansar, claro que sim, estava cansadíssimo, né? Mas me preparando para poder trabalhar na segunda. E olha que ele acordava 4 horas da manhã, todo mundo tinha que acordar com ele, né? Então, porque precisava ir para a roça mais cedo,
porque depois das 2 horas ninguém suportava o sono. Escaldante. Então tinha que trabalhar muito cedo e ele acordava muito cedo todos os dias. Mas a alegria diante dessa dificuldade fazia ele superar qualquer problema. Porque, E ele ia possivelmente, a presença de Deus ali era o descanso, era o lazer dele, né? O lazer era estar na igreja. com certeza sim. Presbítero, o senhor tem filhos, presbítero? 2 filhos maravilhosos. É mesmo? Eu Fala um tenho pouquinho pra o gente sobre os Jonatas filhos. e tenho o Natan. Que bênção. Os meus filhos, né, há uma diferença de 8 anos de um para outro. E o Jonathan já é o meu filho mais velho, 28 anos, vai fazer 29 anos, né? E tem o Natan que fez 21 anos de idade. Então, os dois nasceram também dentro do Evangelho, foram muito bem orientados também dentro do Evangelho. Graças a Deus, os dois até hoje permanecem no Evangelho. Como? O Jonatas, o mais velho, está morando fora do país, mas aonde ele está com a esposa, ele está congregando, está tocando, está pregando. Então, eu fico feliz porque ele não perdeu a origem, né? E o Natan aqui conosco também, congregando abençoadamente e, graças a Deus, firmados na rocha. Graças a Deus. E presbítero, a gente falando assim, porque aí falando, né, de adolescente, de criança, como que foi a infância deles relacionado à igreja? Eles também tinham aquela mesma vontade que o senhor relatou que o senhor tinha quando era mais novo, de estar envolvido com as crianças, com os adolescentes? Como que foi a infância deles com a igreja? Na realidade, assim, quem faz a infância da criança são os pais, né? São os pais. Os meus filhos foram muito bem orientados a ir para a igreja desde criança. A gente nunca deixou de ir. Eu e minha esposa, nós somos adeptos da escola bíblica dominical. Então nós nós vamos, né, à igreja todos os dias e ainda estamos na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é justamente um culto que te ajuda a fortalecer a base cristã para os filhos. Então, é claro que nós ensinamos dentro da nossa casa, né? Nossos filhos, quando começaram a ler, a primeira coisa que nós demos para eles, uma Bíblia ilustrada. Os dois ganharam esse presente. Então, presente de início de leitura, uma Bíblia ilustrada, tanto para o Jonatas quanto para o Natan. Então, a gente fez isso justamente como estratégia para que eles pudessem ler, ter dúvidas e perguntar, né? Então, a nossa grande alegria era poder sentar com eles e responder a todas as perguntas, todas as questões, todas as dúvidas que eles tivessem. Na infância, então, nós orientamos muito bem nossos filhos o quanto é importante cultuar, o quanto é importante a leitura da Bíblia, o quanto é importante orar, né, o quanto é importante todas essas coisas para que nós pudéssemos ter uma família abençoada. Todos os passo a passo que meu pai me fez, agora de forma diferente, porque eu moro muito próximo da igreja, eu também fiz. Não levava de bicicleta, né? Oi? Você nunca teve que levar de bicicleta. Não precisei, mas, aliás, por muito tempo eu andei de ônibus, né? Então eu pegava o ônibus lá na Vila Joaniza para vir até Diadema para a gente cultuar na terça, na quinta, no sábado, domingo e no domingo de manhã, na IBD, né? Então nós trazíamos eles para que eles pudessem sentir também a importância, desde meninos de colo, foram crescendo, né, com isso, para que eles pudessem sentir a importância, então, de estar na presença de Deus, estar cultuando, estar na casa do Pai. O provérbio diz que nós precisamos ensinar nossos filhos o caminho que devem andar para que, depois de grande, não venham se esquecer disso, né? Então, após os 18 anos, após a maioridade, eles decidem o caminho deles, mas até lá é responsabilidade dos pais, toda a parte de orientação,
e toda a parte também de ação, né? Ação. Tinha algumas pequenas coisas, né, que eu praticava juntamente com a mãe dele. Normalmente, antes de trabalhar, eles iam para a escola, eu fazia questão de descer, abrir a Bíblia e ler a Bíblia antes do café deles, para que eles pudessem entrar na cozinha e me ver lendo a Bíblia. Né? Ah, legal. Precisavam ver, me ver lendo a Bíblia, porque eles com isso eles poderiam entender que a leitura da Bíblia pela manhã ela precisa ser uma prioridade para qualquer cristão, né? Qualquer pessoa que se diz cristã. Então, a leitura da Bíblia pela manhã seria bastante importante. Eu fazia isso, né? Nós tínhamos um culto, aliás, um horário no dia para a gente tomar um café todo mundo junto da mesa. E ali nós fazíamos também um rodízio. Cada um orava no seu dia específico. Eu orava, a mãe dele orava, a mãe deles oravam, eles oravam, né? Para agradecer pelo alimento, pelo café da tarde. Então, tinha que ter um horário específico para que a gente pudesse estar juntos e pudéssemos, então, agradecer juntos pelo dia, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, para que pudesse ensinar para eles também que o coração grato é importante, né? O coração grato a Deus também é importante. Hoje eles agradecem a Deus por tudo, antes de comer. Tudo que nós ensinamos, graças a Deus, é praticado por eles, né? Eles agradecem em todas as refeições, tudo que vão fazer, tudo que lhes acontece. Eles têm essa prática de agradecer a Deus, de orar antes, agradecer ao Senhor. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, Deus deu orientação a Moisés para que todos os pais pudessem inculcar na cabeça dos seus filhos, né, as coisas importantes, né? E a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, as coisas importantes, os pais deveriam inculcar, insistir, falar o tempo todo sobre a importância. E existe uma forma, é claro, de falar, né, sem ser um coronel, sem ser uma pessoa que insulta a inteligência dos filhos, né? A gente pode falar com todo carinho, a gente pode levar, pode realmente mostrar a importância. Um exemplo, no domingo pela manhã, antes das 9 horas também, quando era 8 horas, eu já batia no quarto, os dois da aula, né? Pessoal, tá na hora, nos arrumar, EBD, né? EBD, não deixar ninguém para trás. Pai, tô cansado. Filho, você voltar, você descansa, você dorme. Mas a EBD é importante, né? Ela não vai nos dar base para podermos seguir ao Senhor. Nós vamos aprender um pouquinho mais lá. Até porque, durante o culto, você ouve a mensagem, mastiga a mensagem, mas na EBD você pode tirar dúvidas, né? Você pode conversar com o professor, você pode tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida na sua cabeça, você pode se relacionar, né? Então, é diferente. É diferente. Eu nasci indo à EBD, né? Então, meus pais me levavam na EBD de bicicleta. E foi lá que a gente ganhou todo esse know-how. Por mais que eu saísse um período da presença de Deus, eu entendi um pouquinho mais tarde que eu precisava voltar, né? Que eu estava no lugar errado. Porque lá na EBD, eu aprendi muitas coisas que me trouxe, que firmou os meus pés na rocha, né? Então, assim, a infância deles foi muito parecida comigo, com a minha, nesse sentido, né? De orientação, de levá-los para a casa do pai, mas é claro que muito diferente em muitos aspectos, né? Tudo que eu não tive, eles tiveram, eles puderam ter, tudo que eu não experimentei, eles puderam experimentar. Então, logo cedo, aprenderam a mexer com tecnologia, tudo que qualquer filho faz, né? Mas muito bem orientados em relação a isso. A palavra de Deus em relação ao reino de Deus, né? Presbítero, tem um ponto que você falou aqui que é muito importante, né? Porque a Bíblia, ela diz que nós devemos instruir a criança no caminho que deve andar. E aí a gente percebe que muitos filhos de cristão, não que seja uma regra, não que seja a falha dos pais, não estou dizendo isso, né? Em muitos casos não é. As pessoas acreditam que instruir muitas vezes é você falar, é você brigar, talvez bater, mas se esquecem, talvez, que a criança é que nem uma esponja quando você coloca na água.
ela absorve o que está em volta. Um ponto muito interessante que você falou é que você fazia questão de acordar antes dos meninos ir para a igreja, pegar a Bíblia e abrir a Bíblia. Por quê? Porque serve como exemplo. Ela vai se basear muito mais naquilo que você faz do que naquilo que você fala, né? Então a gente percebe que quando muitos pais acabam falhando nisso também. Acha que instruir no caminho que deve andar é você apenas levar a criança para a igreja. Levou para a igreja, trouxe para casa, levou para o ensaio, trouxe para casa e acha que isso é o suficiente, né? Quando na realidade não é nem de longe, nem de perto isso é o suficiente. Mas o exemplo que você dá na sua casa, a oração que você faz na mesa, né? A Bíblia que eles veem você lendo, né? São os cultos que você faz em casa. Então, acho que um dos pontos mais interessantes é isso, né? Não é só o falar, não é só ser aquele xerife que ordena, mas é você dar um exemplo prático, né? Um exemplo prático do que é ser cristão. Eles aprenderem vendo. Uma vez uma colega minha disse que teve algo que marcou muito a vida dela. A mãe dela trabalhava numa empresa que a mãe dela já não aguentava mais trabalhar nessa empresa. Aí um dia ela acabou entrando no quarto da mãe dela, né? Fazia muito tempo que a mãe dela estava trancada. Quando ela chegou ali, ela viu que a mãe dela estava de joelho ali, orando, com a Bíblia do lado ali, e tinha ficado mais que uma hora. Ela falou que isso marcou ela. Então, se essa mulher falasse para o filho, filho, você tem que orar, o filho não ia ter dimensão da importância de orar. Mas quando ela entrou no quarto e viu a mãe dela orando ali por algo que ela pedia há muito tempo, ela entendeu a importância. Porque não foi falado, foi algo prático, né? Eu acho que isso talvez seja mais importante dessa instruir a criança. Não é só falar, né? Porque tem gente que peca porque só fala, mas não dá o exemplo. Por isso que talvez não criam, falo, não é uma regra, mas muitos das crianças, dos jovens, dos adultos que estão longe da igreja hoje, foram até criados na igreja, estão justamente por causa disso. Porque o ensinamento consistiu somente do falar, mas não de um exemplo. Né? A gente percebe o quanto foi importante esse exemplo. Né? Porque na verdade é o seguinte, nós não podemos ser fariseus, né? Os fariseus que faziam isso, eles ordenavam, mandavam que o povo obedecesse, mas não praticavam, né? Na realidade, eu fazia isso pela manhã antes deles irem para a escola, né? Para você ter uma ideia. Né? Então, assim, porque era importante isso. No primeiro horário, nós precisamos dar um período para Deus. Nós temos que dar um tempinho para Deus. E eu precisava mostrar isso para não ser chato, né? Então, eu mostrava isso. E eles entenderam isso. Né? Eles entenderam isso. Todos os dias, quando acordam, eles agradecem a Deus pelo dia. Então, assim, a prática, muitas vezes, ela é bastante importante nesse sentido. Para você dar exemplo. É claro que você não pode deixar de falar. Assim, evangelista, eu teve um período que eu tive uma carga de estresse muito grande. Eu trazia os problemas do trabalho para casa. E isso por alguns anos aconteceu e eu percebi o seguinte, que eu estava extrapolando, né, e que eu precisava aliviar a carga porque estava prejudicando os meus filhos, prejudicando a minha esposa, prejudicando o meu lar, né? Então, andava meio irritadinho, começava a mandar muito, né, fazer as coisas, né, sem paciência, né? Então, só que chegou um período que eu coloquei a mão na consciência, né, e falei, eu não posso ser assim. Eu preciso ser exemplo para essa casa. Que exemplo estou dando para essa casa? Né? Eu fui procurar ajuda para poder aliviar essa carga. Eu procurei ajuda e após receber ajuda, e houve a mudança novamente, meu filho mais velho me mandou uma mensagem pelo WhatsApp que me fez chorar muito. Né? Ele disse, pai, obrigado porque o senhor foi buscar ajuda, né? O senhor não estava bem, né? Agora o senhor está muito bem, nós te amamos, né? Então, aquela mensagem que me deixou bastante emotivo, né? Mas por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa casa, ela não é um campo de guerra, né? Nós não precisamos guerrear contra os nossos. Nossos filhos, eles não pediram para nascer. Nenhum deles. Eles nasceram porque um dia nós fomos lá e trouxemos eles ao mundo. Né? Se a gente não quiser filhos, se a gente não tiver paciência, a gente pode deixar de ter. Existem formas para a gente deixar de ter filhos. Mas se a gente tem filhos,
aí a Bíblia diz que a responsabilidade de criação ela é toda nossa, né? E aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, se não temos condições para isso, existem muitos pais experientes dentro da igreja do Senhor. E aí o pai ele pode. A Bíblia nos diz que os humilhados é que serão exaltados, não é? E não há humilhação nenhuma em pedir ajuda para quem sabe mais que você. Você pede ajuda, o que vai acontecer? Você vai ter um grande sucesso, né? Como pai e como mãe. E seus filhos terão ali uma grande chance também de ter muito sucesso, né? Porque quando você traz eles para perto de você, mas para próximo de você, e você traz para eles te ouvir, você pode permitir que seus filhos ouçam outras pessoas, porque pode ser que ele vai ouvir pessoas que você não queira que esteja na vida deles, né? E, de repente ele vai ouvir pessoas que você não tem prazer em ver aquilo, né? Então, se ele de repente for pedir uma orientação para o pastor, ainda bem, né, para o presbítero, para um bombeiro, para um outro pai que seja cristão, amém, glórias a Deus. Mas se de repente ele pedir para a pessoa errada, você vai ter uma tremenda dor de cabeça para a sua vida, uma tremenda dor de cabeça para o seu lado. Então, o pai, ele precisa ser o quê? A Bíblia, ela orienta os pais. Efésios, Paulo dizendo, orientando os Efésios, ele orienta o seguinte: pais, não irritem seus filhos, né? Não irritem eles. Fica perturbando a alma deles, né? Então, ou seja, Paulo ele orienta essas coisas. Nós precisamos ser sábios com os nossos filhos. Não adianta ficar irritado. O mais novo, uma certa vez, eu tinha uma brincadeira com ele, né? Às vezes eu tenho umas brincadeiras que eu preciso vigiar. Minha esposa, ela pega muito no meu pé em relação a isso. E eu tinha umas brincadeiras com o filho mais novo, né? E chegou um certo dia, ele teve coragem de falar: pai, você não leva mal? Fala, é que eu não gosto dessa brincadeira, né? Eu não gosto dessa brincadeira. O senhor me leva mal? Claro que não, filho. Claro que não. Obrigado por você me avisar. A partir de hoje, eu não brinca mais desse jeito com você. Ou seja, se de repente é um pai mais maturo, ele vai brincar com o filho. O que é isso, rapaz? Eu estou brincando com você. Você fica... Não, precisamos ser inteligentes, né? Sermos sábios. Quando o filho, né, ele diz: olha, pai, isso... Porque cada um tem uma característica. Por mais que seja o seu filho, eu tenho 2 filhos, né? E eles não se parecem quase um com o outro em quase nada. Quase nada, né? O mais velho é diferente do mais novo. Então, assim, então cada um tem uma característica de casa. Então, pai, aprenda a entender isso. Cada um tem uma característica, mas uma coisa é central e nós não podemos abrir mão. Nós precisamos ensinar da mesma forma os 2 a andar de bem com Deus, né? Então, essa é a prioridade dos pais. Se você não fizer bem isso, você fracassou, né? Então, nós não podemos fracassar no ensino bíblico dos nossos filhos. Mas quanto à característica, até nisso nós precisamos olhar, verificar, se está tudo bem realmente, né? Se precisar, busque orientação, faça como eu fiz uma certa vez, para que a minha família pudesse me amar, né? Minha família precisa me amar, ela não pode me odiar, né? Ela não pode querer que eu saia de casa, né? Ela precisa querer a minha presença dentro de casa, né? Então, a gente precisa procurar por onde. Aí tem um ponto aqui também que é muito interessante, né? Pelo que a gente entendeu o senhor falando, o senhor não era muito flexível, não era muito de negociar a ida das crianças à igreja, né? Então, o dia do culto é o dia do culto, tem que ir para o culto. Então, assim, a criança, o adolescente tem autonomia até um certo momento. A partir dali, né, sabe que é a sua responsabilidade, né? Então, assim, a gente percebe que não foi muito flexível, né? E que hoje eles agradecem por isso. Qual que era o conselho, né? Como um pai deve se portar quando tem um filho, né? Uma criança, um adolescente, fala: pai, eu não quero ir. Pai, eu não quero ir para a igreja. Pai, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Como que o pai deve se portar? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas crianças, né?
A gente sabe que cada criança tem sua característica, seu jeito, né? E tem algumas crianças que acabam sendo mais difíceis, né? Quando essa criança ou esse adolescente aí fala, pai, eu não quero ir, como que um pai deve se portar numa situação como essa, presbítero? Primeiro, os pais, eles precisam ter a mesma cabeça. É uma das coisas que eu conversava muito com o André. André era a minha esposa, né? Era a maior parte. Quem ensinou foi ela, o mérito dela, até porque ela estava uma maior parte do tempo em casa. Então, toda a parte bíblica, né? Muitas coisas ela ensinou, outras coisas eu me envolvi, até porque eu sou pai de casa, né? Então, em questão de muitas dúvidas em relação a isso. Mas uma das coisas que eu aprendi, quando a Bíblia diz inculcar na cabeça do seu filho, é não negociar. É não negociar. Ah, pai, eu não quero ir para a igreja hoje. Olha, eu sempre falava o seguinte, enquanto comer do meu feijão, apanha do meu cinturão. Né? Então, assim, que é o jargão do meu pai. Né? Então, assim, ia. Né? Ou seja, de manhã, eles também não queriam ir. Não, não. Gente, EBD, vocês veem que nós forçamos? Olha, a EBD é importante para a gente. Isso a mãe não deixa de ir porque ela é importante. Se o pai não vai para a EBD e quer que o filho vá, ele sempre terá razão. Mas ele e a mãe dele sempre fomos a EBD. Olha, filho, sabe por que nós vamos para a EBD? Porque até hoje nós estamos aprendendo de Deus lá. Né? E olha que nós temos anos de crentes. Então, isso é importante. Acorda e vamos para a EBD. Não tinha negociação. Né? Eles iam para a EBD, aí a gente ia divertir. Ia para casa rindo, conversando. Chegava e encontrava os coleguinhas, né, os amiguinhos, né? Sala de aula deles lá. E pronto, tudo se resolvia ali. Né? Se resolvia ali. Eles poderiam até sair chateados de casa. Quando chegava em casa, na igreja encontrava os amiguinhos, pronto. Chateação ia embora. Né? E depois voltava para casa, a gente brincava com eles. Né? Brincava com eles como se nada tivesse acontecido de manhã. Né? E, então, assim, o problema é que nós não podemos negociar isso enquanto é novo. Porque quando chega a adolescência, você quer isso, já é tarde demais. É tarde demais. Aí não tem como fazer isso. Você vai fazer, você vai espanar esse parafuso. Né? Aí a melhor coisa é você sentar com a pessoa, sentar com os filhos. Eu acho que os pais precisam, em algum momento, esposa, conversar com o pai, ter as mesmas ideias, né? Resolverem em si, né, as mesmas questões, para que falem uma só língua, e então, de vez em quando, se reunir com os filhos, e hoje estão na adolescência, mas que nunca frequentaram muito bem a igreja, os pais, né? E de repente sentar com eles é o seguinte, filhotes, nós não estamos muito bem, nós não estamos indo na igreja como deveríamos ir, né? Nós não estamos indo à IBD, nós não estamos indo no culto de oração, né? Isso é importante para a gente. Olha, eu e sua mãe estamos querendo assumir esse compromisso com Deus. Nós estamos querendo assumir esse compromisso com Deus. Só que a gente não fica sozinho, nós gostaríamos que vocês fossem com a gente. Né? Sabe, podem conversar com ele. Gostaríamos que vocês fossem com a gente. Vamos com a gente. Né? Vamos começar a participar da IBD agora, a partir de agora. O que vocês acham? Ah, pai, eu não acordo muito cedo, filho, mas é importante para a gente. Vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Há sempre uma forma de negociar, né, com a bandeira da paz empunhada nas mãos. Né? A gente não precisa de forma alguma, sabe? Quanto mais você briga com seu filho, mais você tem forma, mais você distancia ele de Deus. Então, eu acho que é uma boa conversa, um bom bate-papo, mas primeiro o casal precisa se compreender ali, ele precisa sabe, né, se organizar as ideias. Porque eu e minha esposa, nós tínhamos a mesma missão. Nossos filhos precisam aprender um pouco da Bíblia Sagrada. Os filhos precisam ter noção disso. Né? Então, quando a gente coloca essa mesma missão, fica mais fácil conversar. Porque se o pai conversar, a mãe vai conversar do mesmo jeito. Né? Se a família sentar na mesa para poder conversar sobre um assunto, os pais, os dois vão conversar a mesma linguagem, sabe?
Então, os filhos, eles vão ver o seguinte, é entendimento dentro da minha casa, né? E eles vão, em certo momento, eles vão começar a ceder, né? Ser bênção, A gente né? vê, assim, por exemplo, há coisas que podem ser negociadas e outras não. A ida não é negociada, vai. O que a gente vai fazer é tentar explicar o porquê, e tentar explicar a importância, e tentar fazer Exato, essa ida ser o mais agradável possível, né? Porque a gente percebe que tem exato. alguns pais que passam a imagem de um Deus extremamente carrasco para os filhos, né? Olha, se você não ir, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai te pegar, hein? Deus vai pesar a mão e começa a fazer ameaças como se fosse Deus falando, né? E passando uma visão de um Deus carrasco, uma visão que realmente não combina com o nosso Deus, né? Então, Pois assim, é. tem que levar, mas tem que também saber, né? Deus não ameaça, O né? jogo de E às vezes cria até um cintura, né? trauma ali, né? Tem criança que era criança, era da igreja, depois que cresce não quer nem saber da igreja por conta disso, né? Sabe das coisas que você pode até colocar também, dentro desse plano, né? Quando a criança é pequena, ele está acostumado já, chega um certo momento, ele vai se cansando, né? Então, porque estudou bastante, fez prova, não sei o quê, aquela semana tá, fala assim, opa, moleza não, filho, né? Vamos espantar a moleza, expulsa essa moleza aí que a nossa família não tem mole não, aqui todo mundo é guerreiro, aqui todo mundo é, né? Então, ou seja, existem algumas formas que você pode trabalhar isso, até no psicológico da criança, sabe, vai crescendo. Algumas brincadeiras agradam demais, né? E elas falam grande verdade. Elas podem trazer uma grande verdade para a pessoa também. Então, deixa eu chegar uma batida no parque. Não, levanta todo mundo, porque hoje tem bebê, não vai beber em nome de Jesus. Vamos lá, todo mundo, né? Vou descer, quero todo mundo descendo. Então, algumas questões já precisava, sabe? A minha obrigação já era muito light, né? Porque eles foram muito obrigados quando eu era criança, porque a criança não podia ficar dentro de casa. Estava muito light, né? Então, mesmo assim, eles entendiam o propósito da brincadeira, levantavam e ia com a gente. A gente para ele, tá? Gente, é uma questão importantíssima. Pais, escola bíblica dominical. Não deixe seu filho em casa, não deixe de ir. Não deixe de ir. Porque se você deixar de ir, você vai perder né, toda e qualquer moral em relação a essa questão dentro da sua casa. Você vai querer que seus filhos vá, né? E eles vão querer ir e você não vai ter autoridade para dizer o seguinte, olha, precisa ir, né? Precisa ir. Né? Então, ou seja, precisa começar os pais. Se os pais não, por exemplo, esquece. Tem ali, olha, 70% para não dar certo. Para não dar certo. O presbítero, o que o senhor pensa, né? Voltando aqui também, o que o senhor pensa, por exemplo, os pais levam as crianças, né? Eu não sei, não tenho opinião errado ou não errado, eu queria ver com o senhor aqui, o que o senhor pensa a respeito dos pais, por exemplo, leva a criança, mas para a criança aí, deixa a criança com o celular na escolinha lá, assistindo um vídeo no culto, ou deixa a criança desenhando lá com papel, alguma coisa. O que o senhor pensa a respeito disso? É uma coisa legal? Não é uma coisa legal? Qual que é a sua visão sobre isso, presbítero? Esse pai vai reclamar depois. Ele vai dizer, meu filho foi para a EBD, mas não aprendeu nada. Né? Não aprendeu nada. A disciplina é bíblica. Né? A Bíblia nos diz para usar a vara. Quando fala vara, nem sempre é no sentido literal, né, da coisa. Às vezes a vara é justamente esse puxão de orelha, né, conversa, retirar das mãos dos filhos aquilo que eles mais gostam. Né? Em certos momentos eu preciso dar alguns castigos para meus filhos também. Né? Tirar algumas coisas que eles gostavam, né? E para a coisa dar certo. Então, levar o filho para um culto, um EBD, e permitir que eles utilizem o celular e fiquem brincando ali, permitir que o filho cresça dentro da igreja, né, totalmente desviado. Né? Tá dentro, só que Então, fora, né? Cresce dentro, só que fora. Né? cresce dentro, sem Deus na vida.
sem Deus na vida? Primeiro, né? Quando nós vamos até a igreja, nós precisamos entender que nós vamos ali para estarmos na presença de Deus. É o momento de cultuar, de adorar a Deus. Quando o pai permite que o seu filho esteja com o celular na mão, os pais estão desrespeitando a Deus. Aquele momento que ele reservou para estar na presença de Deus dentro da igreja do Senhor, juntamente com seus irmãos. Né? Ou seja, aquele 2 horinhas que a gente ficou ali, 1h30, 2 horinhas, 2 horas e meia, que nós ficamos no culto ali, o que acontece? Se eu vou, eu preciso de coração aberto para que o Senhor receba, primeiro, a minha vida diante dele. Né? Se eu vou levar os meus filhos, eu preciso também que Deus receba os meus filhos na presença dele. Eu preciso. Os meus filhos, desde quando nasceram até a adolescência, até que eles, né, consigam pegar voo, se virar sozinho, é responsabilidade minha, né? Responsabilidade dos pais. Né? Logo então, eu preciso orientá-los o seguinte: olha, a importância de adorar a Deus. Né? Quando eu falo da importância, eu preciso desde criança. Ah, mas se eu não der alguma coisa para ele, não vai ficar quieto. Eu preciso orientar essa criança desde cedo. Né? Desde cedo eu preciso orientar essa criança. Né? Olha, é melhor pegar o filho no colo, ir até o fundo da igreja, acalmar o seu filho e voltar a sentar do que colocar um celular na mão dele, porque ele está dizendo para ele o seguinte: Deus não é importante para a gente. Você coloca o celular na mão dos seus filhos, está dizendo o seguinte: Deus não é importante para você. Né? Então, fique à vontade, filho, brinque durante o culto. Né? Até porque, olha só, quando nós estamos em casa, por mais que a gente faça o culto, a gente lê a Bíblia, nós oramos dentro das nossas casas, né? É muito diferente essa adoração. Quando nós vamos à igreja, nós vamos prestar ali 2 horas para o Senhor. Vamos dizer: Senhor, esse momento é seu. Eu vim aqui para te adorar, focado nisso, né? Realmente pensando nisso, né? E com o meu coração voltado para isso. Voltado para isso. Logo então, o que acontece? Quando eu permito meu filho usar, estou dizendo para ele: olha, tá bom, filho, isso que não tem importância. Né? Peca o filho, peca o pai, peca a mãe. Né? Pecam todos. Né? Então, assim, eu preciso que realmente, quando os meus filhos vá, eles aproveitem ao máximo. E isso, sabe, evangelista, ninguém pode tirar. Tá? Ninguém pode me cobrar também em relação a isso. Nem a minha esposa não pode cobrar. Porque nossos filhos, nós ensinamos isso para eles. Então, não serei cobrado em relação a isso, diante de Deus. Né? O presbítero, não serei cobrado. Isso também a gente, por exemplo, aqui a gente falou de celular, mas assim, imagino que não se limite a um celular apenas, né? Mas a um brinquedo que você manda, ou qualquer coisa, porque assim, um ponto muito interessante é que você está indo para a igreja para quê? Para adorar a Deus. Se a criança não está conseguindo, ou adolescente, ou o que seja, não está conseguindo, é porque não está conseguindo adorar. Então você está dando um outro foco para ele ali, porque você levou ele para adorar a Deus, ele não está conseguindo adorar a Deus, não está conseguindo se concentrar ali, e você leva ele para a casa de Deus para adorar a Deus, mas você dá outra coisa para desviar a atenção, justamente porque não está conseguindo adorar a Deus. Então acho que também não se aplica não somente ao celular, né? Mas se aplica a brinquedos ou qualquer coisa que possa gerar uma distração ali no momento de adoração, né? Porque a gente está indo para adorar. Se ele não se sente bem adorando, você vai. É como se não estivesse lá, né? Você está dando outro objeto para desviar a atenção dele justamente da adoração, do aprendizado a respeito de Deus, né? Então, às vezes, que nem a gente está falando celular, mas também não se limita somente a um celular, né? Não se limita somente a isso. Aliás, assim, gente, os nossos filhos, eles começam a aprender muito cedo, sabe? Eu nunca fui um pai super protetor. E nem a minha esposa é uma mãe super protetora. Né? Então, ou seja, o nosso ensino sempre foi muito aberto com eles. Gente, nós precisamos de Deus. Né? Você estava falando lá do pai carrasco, que de repente vai ensinar de um Deus, né, cruel. Né? Nossos filhos, aliás, os filhos de todos, quando eu falo nossos, de todos, né, todos os pais, eles vão aprender a seu tempo que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Vão aprender a seu tempo, sabe? Mas isso também pode ser orientado por nós. Né? Então, desde criancinha, você lembra que quando eu falei que
os meus filhos, quando aprenderam a ler, a primeira coisa que eu comprei não foi um livro do Harry Potter, né? Ou qualquer tipo de outro super-herói, né? Não, foi a Bíblia Sagrada em quadrinhos. Por que quadrinhos? Porque se eu der uma Bíblia comum para o filho, que está aprendendo a ler, ele rapidamente vai, né, vai deixar aquilo de lado, ele vai se cansar rapidamente. Mas como havia os quadrinhos ali, ilustrando a história que ele estava lendo, aquilo chamou a atenção. E eles queriam aprender um pouco mais, ver a próxima história, a próxima história, a próxima história. Isso lhes trazia muita curiosidade. O filho mais novo trazia um tremendo problema para a professora da IBD. Né? Trazia um tremendo problema, porque ele tinha cada pergunta que ela ia pedir ajuda do pastor. Né? Mas por quê? Porque os dois eles foram orientados desse jeito. Já sabiam bastante coisa em relação ao que eles aprendiam na IBD. Mas a gente sempre orientava o seguinte: sempre haverá alguma coisa para você aprender lá. Sempre haverá. Né? Agora, quando você fala, né, só celular, é claro que não. Eu preciso ensinar meu filho. Filho, vamos lá. Ó, papai te ama, fale a linguagem deles, vai ensinando, sabe, aos poucos, né? Vai ensinando aos poucos, aos poucos, aos poucos. E que eles vão captando isso. Você não pode super proteger, sabe, o filho, a criança, não pode super proteger. Né? E é claro, gente, nós estamos falando que tudo isso nós devemos fazer com muito amor, muito carinho na alma. Né? Nós precisamos ser pais amorosos, que ensinem com amor. Né? Realmente nossos filhos precisam fazer. Agora, nós não podemos ser super protetores e nós também não podemos ser relaxados, né, em relação à criação dos nossos filhos. Nós não podemos ser super protetores e nem relaxados. Porque o nosso filho um dia vai ganhar o mundo. Se nós formos super protetores, nós vamos fazer filhos e vão ter dificuldade mais tarde para ganhar o mundo e se virar, né? Se virar sozinhos. Né? Então, essa dosagem, sabe, de criar os filhos, né? Nem super protegendo e nem sendo, né, totalmente radical, né? Coronéis dentro de casa, comandando nossos filhos com rispidez, gritando com eles. E isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, ou com alguém mais experiente do que nós. O presbítero, tem um ponto aqui que eu acho que talvez seja o mais pertinente para os dias de hoje, né? Talvez eu acho que um dos mais importantes aqui que eu gostaria que o senhor comentasse, né? Que o senhor passasse aqui através da sua experiência. A gente percebe que hoje em dia, por exemplo, a escola não foi feita para educar, ela foi feita para ensinar. Quem educa são os pais em casa. Só que hoje, mais do que educar, eles tentam doutrinar as crianças, né? Com um pensamento progressista que vai totalmente contra a nossa conduta de fé. Né? Às vezes eles tentam e falam, instruem, e tem pontos que às vezes não pode nem ser dito, porque se uma criança falar alguma coisa, né, eles vão chegar no pai para perguntar o porquê falou, porque isso aí vai contra as pautas que eles colocam, né, porque a gente vai, a gente segue a Bíblia e a Bíblia fala uma coisa e na escola eles tentam doutrinar de uma forma contrária, né? E aí, às vezes, a criança chega até com, acho que, algumas perguntas em alguns momentos em casa por conta disso. Como lidar, o presbítero? Eu não sei se... Eu acho que hoje em dia está muito pior do que era na época do seu filho mais velho. Talvez o seu filho mais novo tenha passado por esse momento, aí, essa transição, né, desse progressismo na escola, essas ideologias aí de esquerda. Como que um pai deve lidar com isso? Porque às vezes você ensina uma coisa na sua casa e chega na escola eles tentam desconstruir e passam um pensamento totalmente diferente do que você ensinou. Como que um pai deve lidar com isso? Como que o senhor lidou com isso? Qual o conselho que você dá para os pais, né, que passam por isso hoje em dia? Como que o senhor vê essa questão? Você tocou num assunto bastante importante, né? Porque os pais que não ensinam seus filhos, você lembra que nós falamos um pouco lá atrás? Se você não ensinar os seus filhos o caminho que deve andar, alguém vai ensinar. Alguém vai orientar. Hoje, né, uma linhagem política está ensinando justamente essas ideias progressistas, como você falou, né? Que é uma tremenda tristeza para nossas casas, para nossos lares, está destruindo família, até porque essas ideias, o princípio é justamente destruir a família tradicional.
Então, eles querem acabar realmente com a família. E por isso começa com quem? Com os filhos. Né? Os filhos. Primeiro, o pai precisa ter base para isso. Então, se ele é bem orientado na palavra de Deus, a Bíblia diz o seguinte, Jesus disse que, olha, quando a gente abre a boca, então tem que se preocupar porque o Espírito Santo vai falar, ele vai ajudar. Né? Então, ou seja, Jesus falou isso para os seus discípulos. Tem que se preocupar com o que vocês vão falar. Abra a boca e o Espírito, então, vai te ajudar. Nós vamos te ajudar. Né? O que acontece, meu irmão? Quando se fala disso, tá? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a não odiar pessoas. Precisamos ajudá-los a separar as coisas. Né? Primeiro, pessoas precisam ser amadas e respeitadas o tempo todo. O tempo todo. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Mas a prática, ela é abominável diante de Deus. E aí nós precisamos ser muito abertos com nossos filhos. Eu ensinava isso para eles desde criança. Né? Que as práticas, né, são pecaminosas. E a gente precisa de se distanciar dessas práticas. Mas que a gente não precisa brigar nem com ninguém que praticavam isso. Então, são duas linhas que eu ensinava. Olha, ame as pessoas, mas olha, o que estou ensinando aí, aqui, ó, ficarão de fora os cães, né? Então, a gente vai ensinando essas pequenas coisas. Olha, isso aqui é uma abominação diante do nosso Deus. A gente não pode nunca praticar isso. Né? Olha, se você entrar numa de fumar um cigarrinho com os amigos, que são liberais, os pais permitem, né? Ou Tatuagemzinha uma no jovem. coisinhazinha, né? Você vai estar justamente ferindo o Espírito Santo. Né? E aí daquele que fizer alguma coisa contra o tempo do Espírito Santo. Você está trazendo. Então, assim, a questão da tatuagem, né? É um problema sério, né? Que hoje é uma moda tão. Todo mundo quer ter, porque parece que virou uma modinha, né? Os artistas orientam a isso, os jogadores de futebol. Então a gente vê isso todo lado. E aí a gente precisa também ver a questão das pinturas do corpo, né? A Bíblia também orienta. E falar que nós, enquanto cristãos, não temos essa prática. Nós precisamos falar abertamente com eles. Os meus, eu sempre disse o seguinte, olha, depois da maioridade, se vocês quiserem fazer, olha, filho, é vocês com Deus. Eu vou ensinar até um certo momento. A partir dali, vocês vão ter que se virar. Você tem com os dois, aos 18 anos de idade, você tem com os dois e diz o seguinte, olha, a partir de agora, toda a responsabilidade é de você. Vocês fizeram alguma coisa por preso, não tem mais choro. Não pode fazer mais nada. Você responde por seus atos. Né? Então, isso é responsabilidade de vocês. Eu fiz isso com os outros e mais tarde eu fiz com o Natan também. Né? Porque eu quis dizer o seguinte, até ali nós demos toda a orientação possível, tudo que nós podíamos fazer, e que a partir dali, então, eles estariam, né, voando, né? Estariam fazendo realmente o gesto das suas vidas. Mas até os 18, eu sempre orientei, gente, nós não temos costume, nós estamos na igreja que não tem esse costume, né? A Bíblia, ela dá algumas margens para a gente não fazer esse tipo de coisa, né, no nosso corpo. Nós somos templo do Espírito, e por sermos templo do Espírito, a gente não pode praticar essas coisas, sabe? Porque como templo do Espírito, nós temos que cuidar do tempo inteiro, né? Inteiro, precisamos cuidar dele, nós precisamos tratar dele, né, para evitar esse tipo de coisa, porque essa é uma responsabilidade nossa. Né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a conversar abertamente com os nossos filhos sobre essas questões. A gente não pode deixar para lá, a gente não pode fazer vista grossa, a gente não pode ficar com medo, sabe? Com medo de orientar. Uma coisa a gente não pode fazer é orientar nossos filhos, fazer bullying, né? Ir para cima,
xingar, falar mal, né? Não, das pessoas, nós vamos ensiná-los a amar, né? Amar. Mas sobre as práticas delas, nós precisamos falar abertamente, né? E aí, meus queridos, assim, evangelista, nós precisamos estudar um pouquinho mais. Quando o pai se torna pai, a mãe se torna mãe, ela precisa ler, ela e ele precisam ler um pouquinho mais sobre o assunto, né? O que é ser pai? O que é ser mãe? Não adianta só fazermos os filhos, porque as nossas épocas hoje, né? A nossa época hoje, aliás, né? Ela é uma época tenebrosa. Tenebrosa. Nossos filhos vão para a escola, chega lá, de repente um professor vai orientar nossos filhos sobre essas práticas, né? E vai dizer que não tem nada a ver, né? Um professor vai orientar nossos filhos em relação a isso. Então, ou seja, na época dos meus pais, meu pai falava A, era A. Ele falava B, era B. Era uma prática os filhos obedecer cegamente aos pais. Os pais. Hoje nossos filhos questionam. E nós vamos fazer o que com eles? Nós vamos bater neles? Claro que não. Nós temos que ter bagagem o suficiente para poder esclarecer. Então, assim, o pai que realmente tem dificuldade em relação a alguns pontos, ele pode buscar ajuda. Existem livros maravilhosos em relação a isso. Pode orientar, sabe, como o filho tratar como o pai tratar com o filho adolescente, rebelde, né? Existem livros maravilhosos e evangélicos em relação a isso, e vai te orientar, vai te ajudar a pensar, né, em como tratar essa questão. Agora, o que nós não podemos fazer é o seguinte: primeiro, adolescência. Você tem que impor, né? Primeiro, quando você impõe, você tira a liberdade de pensamento do seu filho. Ele também precisa aprender a analisar, né? Precisa aprender a analisar o que é bom, o que é ruim, né? O que é certo, o que é errado. Ele também precisa aprender a analisar. Você precisa ensiná-lo a pensar, né? Então, olha, filho, em relação a isso, a Bíblia, ela pensa assim. Ela pensa assim. E nós, como cristãos, precisamos também pensar assim, né? Em relação a esses assuntos. Agora, ele por si só, ele vai pensar. Você dá orientação, você dá um caminho. Agora, se os pais não sabem nada disso, evangelista, como que eles vão orientar? Nós precisamos nos preocupar muito com isso. Com os dias de hoje, nós precisamos nos preocupar demais com isso. E essa é uma responsabilidade que nós não podemos simplesmente transferir para o pastor da igreja, sabe? Para o obreiro da igreja. Nós não podemos transferir tudo para eles, né? A palavra vai falar, de repente pode trazer um estudo bíblico em relação a isso, né? Em relação a isso, como recentemente teve aqui, né, uma irmã, a esposa do pastor Isaac, falando aqui sobre namoro, noivado e casamento com alguns adolescentes jovens, né? Justamente sobre o namoro cristão. Então, ou seja, nós precisamos trazer isso para dentro de casa. Mas, antes de tudo, os pais precisam ser, né, os especialistas nessas questões. Então, vamos ver a minha esposa, o que ela comprou de livro para poder cuidar de criança, para cuidar de adolescente, o que ela comprou de livro, sabe, para poder tratar dessas questões, né? E nós temos uma pilha de livro aqui, né, sobre até adolescência rebelde, né? Nós compramos para poder, se caso acontecesse, a gente poder orientar, né? Então, assim, eu acho que a gente preparou os filhos no começo para não ser rebelde na sua adolescência, né? Porque, graças a Deus, a gente não conseguiu enxergar isso, sabe, na adolescência deles. Então, toda essa questão, sabe, que é pregada por esse pensamento progressista, onde eles traziam para a gente, eles mesmos tinham respostas, né? Eles mesmos tinham respostas. Então, eles traziam para a gente, eu já olhava para eles e falava: vocês sabem o que eu vou falar para vocês? Né? Aí ele: eu sei, pai, mas quer que eu fale? Fale. Então eu falava. A mãe também falava, né? Olha, filho, isso aqui a gente não concorda, a Bíblia não concorda, a gente não concorda porque a Bíblia não concorda, né? Essa questão também aqui do liberalismo, a gente não concorda que a Bíblia não concorda, mas a Bíblia fala sobre isso aonde, pai? E aí? Você tem que procurar, você tem que mostrar, tem que ensinar. Então, assim, os pais hoje,
eles precisam ser um pouco psicólogos, né? Eles precisam entender muito mais, um pouco mais sobre essa questão, sabe? Pais, vai saber o que está acontecendo nas escolas, leia um pouco sobre isso, procure na internet, não precisa nem ir na escola, procure no Google, lá, olha, o que está sendo ensinado hoje, né, em relação aos assuntos que você quiser, né, descobrir, vai trazer algumas notícias, inclusive em sites evangélicos, quem sabe até trazendo ali o que está acontecendo e algumas orientações para você também, né? Procure alguns livros, tem livros baratíssimos também que vai te orientar a cuidar dos adolescentes e filhos dentro da sua casa, né? Hoje os pastores também precisam investir um pouco mais nisso, né? Os pastores precisam falar um pouco mais abertamente sobre essa questão. Nós admitimos que em algum momento a gente falha em não conversar um pouco mais sobre isso, né? Trazer uma discussão na sala de adolescentes sobre esses assuntos, sobre essas questões, para o que eles pensam, né? E de repente, se alguém está pensando diferente, trazer para o particular e falar, pai, preciso orientar um pouco mais seu filho em relação a isso, isso e isso. Ele está pensando de forma liberal. Porque de repente ele está crescendo de forma liberal ali, a gente nem sabe o que está acontecendo na cabeça dele, porque ele não pergunta, né? Ele não busca orientação, né? E os pais também não perguntam nada, e ele cresce de forma liberal. Quando chegar lá em cima, né, ele acaba te dando um pouco mais de trabalho, e você vai depois se cobrar. Poxa, como que eu não vi que meu filho estava fazendo isso? Acho que um Então, dos assim, maiores problemas do presbítero Clean a gente falou aqui quase que desde o começo sobre o pai estar acompanhando, sobre o pai instruir. Eu acho que um dos maiores problemas hoje em dia é que o pai tem terceirizado a educação do filho dele. totalmente. Né? Ou é a tia da escola, da escolinha da igreja, da escolinha bíblica que vai instruir, ou é na escola, que é pior ainda quando deixa nas mãos da escola, porque como a gente disse aqui, você sabe como está a situação, né? O pensamento progressismo, tudo pode, tá tudo certo, ou terceiriza, ele mesmo não senta, né? A gente sabe que não é fácil, tudo bem, o pai chega cansado, às vezes o trabalho, acorda cedo, chega tarde, mas como o senhor disse, existem diversos métodos para não ter filho, né? A partir do momento que teve filho, tem que encarar como uma responsabilidade, vai ser cansativo, vai, mas mesmo sendo cansativo, é importante se instruir, não terceirizar, para que amanhã ou depois você não venha se arrepender, né, dos pensamentos. Eu estava a gente no retiro conversando, isso talvez nem envolva tanto criança, é mais um adolescente, aquele menino que está chegando aos 17, 18 anos. Antigamente, o nosso debate é se era correto ou não explicar o porquê não podia ter relação antes do casamento. Hoje em dia, o debate na escola é sobre o poliamor, né? É sobre se relacionar com várias pessoas, né? Você vê como que o mundo está. Então, se o pai deixa na mão do Estado, vamos dizer, né, que é ou da escola em si, da educação que nós temos hoje, ferrou, porque vai fazer da cabeça dessa criança uma bagunça muito grande. E se aí o pai também não chega para conversar e entender, porque acontece o que o senhor disse também, às vezes está sendo enxertado tanta coisa na cabeça desse jovem, desse adolescente aí, e às vezes ele está tão crente de que isso é verdade que ele nem chega para questionar ou perguntar para o pai. E aí o pai não tem acesso àquilo que ele tem acesso. Quando você vai perceber como está a cabeça do adolescente, ali já foi. Então, né, é importante tentar entender o que ele está aprendendo, né, ter esse hábito de conversar com ele para saber de fato, né, e não terceirizar isso, porque a situação tá realmente complicada hoje em dia, né, presbítero? Nós precisamos realmente aprender a falar um pouquinho sobre cada coisa, gente. Como pai, eu não posso pecar em relação a isso, né? Porque como o tema fala, a questão do legado. O legado que eu tive, eu passei para eles, que é, primeiro, da educação, né? Não, primeiro, levar à igreja, fazer conhecer a Deus, dar muito amor, carinho, dar educação e uma orientação, né? Futuro, filho, está nas suas mãos, nas mãos de Deus. Discuta com ele o que vocês vão fazer do futuro, né? Então, mas toda a parte de orientação nós precisamos dar. Segundo, então, nós precisamos conhecer também notícias contemporâneas, sabe? Tudo que acontece ao nosso redor, nós precisamos estar de ouvidos abertos, olhos atentos. Por quê? Porque, de repente, nem sempre o seu filho traz tudo que vê para dentro de casa, né? Nem sempre.
mas os pais, eles precisam ter liberdade com os filhos para poder perguntar e para poder também ter bagagem também para orientar, né? Perguntar, meu filho precisa confiar em mim, né? O filho precisa confiar na mãe, precisa confiar na mãe, né? Tem coisa que os meus filhos não me falavam, mas falavam para a mãe, né? Então, principalmente quando tirava nota baixa. Nota baixa, ninguém vinha falar comigo. Ninguém vinha falar comigo, ninguém vinha conversar com o paizão aqui. Falou, pai, tirei nota baixa. Não, ia primeiro contar para a mãe. Para a mãe dar uma acalmada no pai, depois chegar Aí e a falar, né? mãe dava uma maciada no pai, né? Então, aí eu ia perguntar, e as notas? O pai, a mãe falou com o senhor? Falou. Aí depois a gente ia sentar e conversar. Você não tem o direito de tirar nota baixa. Você não tem esse direito. Você tem tempo, né? Dá para estudar bastante, né? Então você não pode tirar notas baixas, filho. E eu falava para ele o seguinte: olha, isso não vai me servir para nada. Em breve eu me aposento e paro de trabalhar, né? Vocês é que têm um futuro ou brilhante ou mais ou menos, que você escolher, né? Então é por isso que as notas são importantes para você. Então não atrapalhe o seu futuro. Então a ideia era jogar a responsabilidade para eles. Eles pensarem e correr atrás pensando no quê? Que não adiantava fazer para poder me deixar felizinho, me deixar contente, né? Não, tinha que fazer para benefício próprio. Eles é que iam colher no futuro das notas boas ou das notas ruins, né? Então, eles queriam colher. Então, assim, tem coisa que eles não vão trazer para o pai, mas vai trazer para a mãe, né? E trazendo para a mãe, ela precisa ter a confiança do filho, sabe? E o pai precisa ter cabeça no lugar, né? Até porque quando a mãe vier trazer para o pai, porque a mãe não pode esconder nada do pai também, trazer para o pai engolir, se acalmar. Se a mãe já orientou, muito que bem. Se a mãe não orientou, para poder de forma cristã, né, orientar o seu filho, né? Uma cristã orientar o seu filho no caminho que deve andar. Filho, não dá, não podemos ser assim. Mas aí a gente bate sempre naquela tecla, né, meu querido? Pai que não tem conhecimento vai se embolar, né? Ele vai se embolar para poder. Porque precisa começar em casa, gente. Toda parte, o legado tem que ser do pai, né? A igreja, ela vai auxiliar, vai potencializar, né? Tudo aquilo que nossos filhos aprendem em casa. Aprendem em casa. Então, quando eles aprendem em casa, aí a igreja potencializa, ela ajuda, ela contribui, né, com isso. E os filhos, eles vão entender. Porque, olha, a Bíblia nos orienta o seguinte, que os filhos devem obedecer os seus Efésios. Paulo falou na igreja de Efésios, né? Eles devem obedecer os seus pais, né? Para que seus dias sejam prolongados na terra, né? Então, ou seja, para que os filhos tenham sucesso, eles precisam ouvir os pais, né? Mas para que os pais consigam sucesso com seus filhos, precisam saber mais do que eles. Em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, em relação à obra de Deus. Eles precisam saber um pouco mais que os seus filhos, né? Para que no momento que seus filhos precisarem, eles então irem lá no cerne da questão e resolver os seus problemas com a sua casa, né? Com a sua casa. Então, isso é bastante importante. Saber falar, ter conhecimento do que vai falar, né? Do que vai falar, saber orientar, sabe? A importância de ser enérgico em alguns momentos, mas com amor, né? Com amor. E o seu filho vai sentir que você está sendo enérgico com ele, mas com amor, né? Eu tinha um problema de
fazer né, de repente pegar na orelha dos meus filhos e depois ir para o quarto chorar, né? Porque eu não queria fazer aquilo, né? Mas em alguns momentos eu precisava fazer. Então eu fazia, depois eu ia para o quarto. Trancava lá e me acalmava, né? Pensava, não, fiz o certo, né? Eu fiz o certo, tá tudo certo e tal. Mas justamente para não superprotegê-los também. Eu não podia fazer isso com o futuro deles, eu podia fazer isso com a vida deles. Né? Superproteger e depois atrapalhar todo o futuro. E é deles, né? Pertence a eles. Então eu fazia e depois vinha ali, sabe, aquela questão, meu Deus, eu amo tanto meus filhos que eu não, né, não queria ser enérgico com eles. Mas depois eu ia para o quarto. Pronto. Ninguém precisava ver. Hoje eu posso pagar isso porque eles já estão adultos, né? Então, se eles estiverem assistindo aí, não tem problema nenhum. Não é? Mas, enquanto criança, eles não podiam perceber isso em mim. Não podiam perceber isso em mim de forma alguma. Mas no momento certo eu precisava fazer, né? E a minha esposa também. A minha esposa também, ela ia lá e no momento certo agia. Então, assim, essa é a importância dos pais hoje é conhecerem um pouco mais, sabe? Das doutrinas cristãs e conhecer um pouco mais o que está acontecendo no mundo, né, vai trazer um tremendo sucesso na criação dos filhos. Né? Trazer um tremendo sucesso na criação dos filhos. Sim, extremamente importante. Presbítero, claro, já que a gente você já deu conselho, já compartilhou suas experiências, que eu tenho certeza que foi muito construtivo para quem está acompanhando e vai ser também para quem vai acompanhar talvez pelo YouTube depois. Mas tem algum conselho ainda de forma livre que o senhor queira dar para os pais? Algum conselho que o senhor queira dar aí com tema livre? Aí tem algo que o senhor gostaria de passar para eles? É um conselho que o senhor queira dar a eles? Pais, amem muito os seus filhos, né? Porque os filhos são bênçãos do Senhor. E olha, os filhos são como uma flecha na mão do valente. Então, a direção quem dá são os pais. Com muito amor, né? Com muito carinho e orientando os seus filhos de forma correta, mas também dando direção para eles. Né? Existem algumas questões que nós não podemos abrir mão. Existem algumas questões que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Dentro de cada casa, essas questões são discutidas de forma diferente. Né? Mas a grande questão é, se estão parados pela Bíblia, né, faça acontecer. A questão da orientação, desde criancinha, leve a EBD, leve ao culto, sabe? Vai ficar lá fazendo, né, birrinha. Não existe isso dentro da criação, né? Dentro do reino de Deus. Os pais precisam se impor em alguns momentos de forma mais enérgica, mas com aquele carinho especial, para que você não distancie o seu filho de você. Outra coisa importante, né, que nós já falamos aqui, mas que eu gostaria de frisar um pouquinho mais. Ganhe a confiança. A confiança do seu filho é importantíssima, porque dela você vai depender para dar orientação e para que essa orientação seja ouvida. Uma outra questão, oração o tempo todo pelos nossos filhos. Porque o diabo, nosso adversário, eles estão a todo tempo tentando colocar na mente deles, coisas que realmente Deus não aprova e coisas que podem trazer dor de cabeça para a sua vida. Ore por eles. Eu oro pelos meus, tanto para a vida espiritual, tanto para que eles tenham muito sucesso na vida, né? E para que eles sejam muito felizes. E que para que eles sejam melhores do que eu. Melhores que eu. Precisam ser melhores que eu. Então, precisamos fazer isso o tempo todo. Filhos, não se esqueçam, são bênçãos do Senhor. Filhos não pediram para nascer. Se eles nasceram, então é nossa obrigação. Quando fala de legado, nós estamos falando daquilo que nós vamos deixar de exemplo para eles. Né? E o grande exemplo é justamente esse. Quem sou eu na presença de Deus?
Quem sou eu enquanto pai cristão? Quem sou eu? Dentro de toda essa história, quem sou eu como um pai cristão? Né? Quem é uma mulher como uma mãe cristã? Né? Então, se eu sou um pai cristão e dou para eles o máximo de exemplo, né, com certeza haverá mais chance de ter sucesso na criação dos meus filhos. Se eu sou um cristão fariseu e dou as ordenanças e as orientações, mas eles não conseguem ver em nós nenhuma prática daquilo que nós estamos falando, com certeza também nós teremos uma grande chance de simplesmente não termos sucesso nenhum na criação dos nossos filhos. Né? Então, sejamos pais de verdade. Né? Sendo pais de verdade, Deus vai te abençoar. Graças a Deus, eu estou esperando os netos. Amém. E se os meus filhos não orientarem direito os netos aí, nós vamos brigar bastante. Agora a gente pode. E agora eles já são maiores de idade, né? Mas, assim, com certeza eles tiveram bagagem, aprenderam para poder trazer orientação também para os meus netos aí, né? Tá bem? Então, pais, olha, não é difícil criar filhos. Não é difícil. Não é uma carga pesada de forma alguma. A gente não pode ver isso como uma carga pesada de forma alguma, né? É uma carga super leve, é uma grande bênção. Se é grande bênção, se você pensar que é uma grande bênção, será muito leve cuidar dos seus filhos, né? E traga isso sempre como uma carga leve, suave, para que os seus filhos sejam uma grande bênção na presença de Deus. Tá bem? Espero que ele tenha contribuído, evangelista, de alguma forma aí, com o meu testemunho e a minha história. Existem alguns pontos muito importantes. Eu li hoje uma coisa que é muito interessante. Crie bem o seu filho e aí você vai ter a oportunidade de mimar o seu neto. Mime muito os seus filhos e aí você vai ter que criar os seus netos, né? Exatamente. Porque, olha, assim, os avós podem estragar os netos. O filho tem que correr atrás para consertar. Isso é responsabilidade dos pais, né? Nós somos dos avós, né? Mas quando você mima demais o seu filho, depois, com certeza, os seus filhos não terão nenhuma responsabilidade sobre os netos. E vai cair na sua... E, aliás, você vai ter que trazer os netos para dentro de casa, né? Para dentro de casa ainda para cuidar deles, né? Que é o tempo todo com eles lá, porque o seu filho não vai dar conta. Né? Então, mimar não está fora de questão. Mimar filhos está fora de questão. Abrace, chegue quando é criança, né? Os filhos, até hoje, meus filhos, quando chegam em casa, pedem a bênção, né? Olha, quer beijar, para mim é o maior prazer do mundo, mas mimar não. Mimar é um grande pecado. Né? E aí, um segundo ponto muito importante, só para complementar aqui, é o seguinte: eu posso ter um filho e ele ser um bom médico, o melhor médico do Brasil. Se ele não estiver indo em direção ao céu, eu fracassei como pai, né? Eu posso ter um filho e ele se tornar o mais rico da América Latina. Se ele não estiver indo em direção ao céu, eu fracassei como pai também, né? Verdade. Então aí tá o sentido de tudo. O primeiro lugar é você instruir o seu filho no caminho que deve andar, né? Porque esse é o principal, né? É o principal. Por isso que o primeiro livro precisa ser a Bíblia. Tem que ser o quadrinho da Bíblia. É isso. Pega a Bíblia Ilustrada. É o primeiro livro do seu filho, né? Os outros livros que eles lerão a partir dali, aí já é outra questão. Mas o primeiro livro precisa ser para que eles possam entender a importância, né, da palavra de Deus. A importância. Então, assim, fazendo isso, tudo será um grande sucesso. Tudo será uma grande bênção, né? Amém. Meus irmãos, vocês que nos acompanharam até agora, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês foram muito edificados, né? Queremos agradecer muito o presbítero Elias por ter compartilhado conosco essas experiências dele que foram sensacionais. Eu acho que muitos pais aqui que acompanharam realmente talvez tenham compartilhado experiências muito semelhantes. Principalmente quem veio do interior ali, que tinha toda aquela dificuldade para ir para uma igreja, mas que ainda assim conseguia, tinha um pai que persistia, né? E nós temos em nós muito dos nossos pais, os nossos filhos vão ter muito de nós, né? Então, se nossos filhos amanhã não forem boas pessoas,
é bom a gente analisar nós mesmos, porque muito do que eles são parte de nós. Então, irmão, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês que acompanhou, você que acompanhou pelo Instagram, que Deus te abençoe, você que vai acompanhar posteriormente aí pelo YouTube também, que Deus abençoe ricamente. Presbítero Elias, a nossa eterna gratidão aí por ter estado conosco aí, Amém. né, Foi um por ter grande aceitado o convite que o prazer. pessoal fez a você aí, né? Só um momentinho, a mídia que está falando, fale, produção, que você ia falar. Diga. A gente está agradecendo aí. Ah, tá. Os meninos aqui estão Volte mais agradecendo. vezes. Estão agradecendo, falando para você voltar mais vezes aí, que foi um papo Amém, amém. Conte comigo. extremamente agradável, muito edificante, né? Um bom pai, um homem muito sábio, um presbítero de excelência. Que Deus ele possa abençoar ricamente a sua vida, viu, presbítero? Muito Amém, obrigado meu por querido. me despedir e que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram com a gente aí nessa live. Bem, você quer fazer sua consideração final, presbítero? Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado, né, a todos que nos ouviram também. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E desejo que todos sejam pais de grande sucesso dentro das suas casas, né? Que Deus abençoe grandemente aos papais. É um grande desafio, mas é um desafio maravilhoso, né? Ser pai, ser mãe, são desafios que realmente vieram do coração de Deus, né? E que Deus abençoe vocês, que tenham muito sucesso na criação dos filhos. Presbítero, então antes da gente encerrar, vamos fazer uma oração? Faça uma oração, presbítero, por aqueles que nos Amém. acompanham, por aqueles Amém. pais de primeira viagem, por aqueles que talvez estejam passando por algum desses problemas aí com adolescente, né? Leve a Deus em oração aqui antes da gente finalizar, para que Deus ele possa abençoar, instruir, direcionar esses pais também. Amém? Amém. Pai querido, nós te damos graças por todas as coisas, Senhor. Tu és Deus maravilhoso, tu és Deus grandioso. Meu Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de sermos pais. Nós te louvamos porque Obrigado. o Senhor nos concedeu graça, Senhor. Ó, Pai querido, e queremos pedir que a cada dia a orientação venha da glória, venha do céu, para que possamos ser os melhores pais do mundo, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, ter condições de criar filhos que te adoram, filhos que te agradam, filhos, meu Pai, que realmente, Senhor, estejam firmados na rocha, Senhor. Ó Pai, dá-nos graça. Senhor, o Senhor disse através de Tiago, meu Pai, que quem não tem sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá e não lance o rosto. E nós buscamos sabedoria do céu, sabedoria do Senhor nessa noite. Meu Pai, para que os teus filhos, meu Pai, a cada dia recebam de Ti orientações, embasamento para levar a sua casa à presença de Deus até os céus naquele grande dia. Nós buscamos isso em nome de Jesus. E crendo na tua resposta, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Presbítero, novamente que Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam. Que Deus abençoe, né? Só aqui nós externamos o nosso agradecimento. Amém? Amém, meu querido. Deus Amém. abençoe. Um abraço. Pode ser. Até, você finaliza aqui? Isso.